Pois bem, olha só, convido vocês a analisarem com bastante atenção esta imagem, como vocês podem perceber. Diz respeito, não é, a uma tatuagem sendo aplicada no corpo de um nativo dessa tribo neozelandesa, a tribo Maori. Hoje essas tatuagens são muito famosas, extremamente buscadas, não é? Muitos artistas, pessoas mesmo comuns, procuram muito essas tatuagens porque realmente esteticamente elas ficam muito bonitas. Mas para o povo maori, ela vai para além da estética. Para o povo maori, essa tatuagem, né, que é conhecida lá como tatuagem maori, ou então tamoko, para eles, conta a história de vida deles. Eles, quando vão buscar o tatuador, que lá para eles tem um outro nome, deixa eu ver, eu procurei caprichar bem na pronúncia, Torunga Tamoko. Quando eles buscam Torunga Tamoko, eles às vezes passam semanas conversando com ele. Não é chegar lá como você chega numa loja, não é, de tatuagem, e eu quero esta tatuagem aqui. E até o tatuador vai conversar também com você para ver se realmente é essa tatuagem que você quer, ou então fazer com que você escolha uma outra que diga mais, que traduza mais a tua personalidade, não é? Então, lá no povo, na tribo Maori, o que acontece é que quando eles decidem não é aplicar a tatuagem, fazer esse desenho no corpo, que é extremamente natural para eles lá, como um rito para eles, a aplicação do desenho, não é? Aquele desenho, ele diz quem ele é, aquela inscrição, o desenho que ele faz, a pintura, diz quem ele é. Então é necessário que ele passe um tempo conversando com o Torunga Tamoko, e esse tempo leva semanas, muitas vezes, onde ele conta toda a história de vida, os antepassados dele, quem são os familiares. E aí ele vai conversando com o Torunga, não é? Ele vai conversando com ele e ele vai começando a fazer um desenho mental deste homem, a criar, ele vai começando a elaborar um desenho que vai traduzir a personalidade daquele quem está falando com ele. E depois, quando esse processo de conversa, não é? Onde o interessado narra toda a sua história de vida, aí ele constrói um desenho que vai representar realmente quem aquela pessoa é. E uma vez que ele consegue fazer isso, aí sim, só depois, é que ele faz a tatuagem. É que ele aplica esse desenho sobre a pessoa, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Tudo bem até agora? Bem, vamos agora para o nosso conteúdo propriamente dito. Muitas linguagens artísticas utilizam o corpo como suporte, isso nós já falamos. Vocês sabem que há 3 elementos, não é? Básicos para que se materialize uma obra, não é? Uma obra de arte. Suporte, ferramenta, não é? E os meios utilizados. São os 3 elementos básicos que foram objeto essa questão, inclusive, ela tornou-se uma questão da nossa avaliativa. Só um instante para que eu pegue aqui, exatamente. Ela tornou-se uma das questões da nossa avaliativa. A 4ª questão aqui, só para confirmar, não é? Suporte, ferramenta, os meios. Foram estes os elementos, são estes os elementos constituintes que nos ajudam, que ajudam o artista a materializar a sua obra. E veja o que diz aqui. São muitas as linguagens artísticas que utilizam o corpo como suporte. Vocês estão vendo aqui a body art, que nós vamos falar novamente sobre ela. A dança, a dança clássica, a dança contemporânea, a body art, a outra também que nos auxilia a falar sobre, não é?
São várias as linguagens artísticas que utilizam o corpo como suporte. E aqui nós vamos falar especificamente sobre a body art. E essas manifestações, principalmente como a body art, como diz aqui no nosso texto, não é? Ela usa como método marcar, que é marcar, pintar, perfurar ou modelar o corpo. Nós vamos falar sobre essas perfurações, que é uma das vertentes da body art, um dos braços, que é realmente uma manifestação artística, mas eu digo para vocês que já causa assim um certo espanto, que é a famosa body suspense ou suspension art, que é uma forma de expressão artística onde as pessoas ficam suspensas por gancho. É para vermos. Eu indico vocês a buscarem na internet, mas eu já digo logo, é uma manifestação artística que causa assim uma certa... mexe com a gente, porque você vê aquela pessoa suspensa, é algo realmente que mexe muito com a nossa imaginação. Bem, mais uma vez, muitas linguagens artísticas utilizam o corpo como suporte. Manifestações que usam como método marcar, pintar, perfurar ou modelar o corpo de alguma maneira são chamadas de body art. E o que é mesmo essa body art? Aqui no ladinho, aqui no nosso canto, no meu para mim, né, que estou aqui diante do livro, no meu cantinho esquerdo tem uma explicação, não é? Que é a arte do corpo, body art, arte do corpo. O termo nasce no século XX, como tem aqui as explicações, mas há práticas culturais mais antigas. Nessa linguagem, o corpo é usado como material expressivo e, de fato, ele é. A obra de arte criada por Marcel Duchamp, chamada La Tonsura, que tonsura, para quem não sabe, tonsura é um corte de cabelo específico feito principalmente pelo clero, membros do clero, ou seja, da Igreja Católica. É como se fosse um ritual de passagem para que as pessoas reconheçam que ele não é um membro da igreja. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver os franciscanos andando aqui no centro da nossa cidade, vocês vão ver que alguns deles têm um corte de cabelo onde eles mantêm somente uma linha, não é? Um círculo perfeito que dá em volta de toda a cabeça. O restante é tudo raspadinho, não é? A isso nós chamamos de tonsura, é um corte, não é? Cortes específicos de cabelo que identificam que aquela pessoa é um membro da igreja. Isso em se tratando da Igreja Católica, ok? Então, aqui em 1921, vejam bem, se nós formos analisar os padrões estéticos de 1921, vocês vão ver que o Duchamp fez, procurem na internet, não é? Botem lá, analisar a obra Tonsura de Marcel Duchamp. Aí vocês vão ver que ele está sentado de costas. Ele raspou essa parte da frente do cabelo, ele raspa ela totalmente, de modo que ela chega até aqui embaixo, próximo, um pouco acima da nuca. E lá no finalzinho, aqui, uma reta perfeita aqui, que ele faz aqui. Mas quando chega no finalzinho, ele faz uma estrela. Aquilo para a época foi algo e apresentou como uma manifestação artística. Então aquilo na época causou um choque. Que essa é uma das características da body art que eu vou apresentar daqui a pouco cada uma e falar sobre cada uma individualmente. Mas essa é uma das manifestações e uma das características da body art. Lá no finalzinho do primeiro parágrafo ele diz o seguinte: Duchamp estava experimentando materialidades, e de fato ele experimentava mesmo, que pudessem servir como suporte para suas ideias, inclusive o corpo, e por que não a própria cabeça. E de fato ele realmente fez isso e fez isso muito bem. Bem, na página 140 nós já vamos nos deparar com outro representante da body art, o Yves Klein, um grande representante da body art aí também. E nós vamos ver que ao lado, aqui bem em cima mesmo, acima mesmo,
não há nenhum parágrafo, e sim a fotografia de Ives, não é? Em plena construção da sua obra conhecida como antropometria. Que aí, no caso, ele está usando antropo, não é? Homem, para fazer esses desenhos geométricos aqui, essas figuras, não é? Que fazem curvas, retas. Então, nas artes visuais, o corpo pode ser tanto suporte como ferramenta. Nós já conversamos sobre isso. O que vem a ser suporte, o que vem a ser ferramenta, o que vem a ser meios. Sabemos que os meios é a matéria. Sabemos que esses são os elementos básicos necessários para se materializar uma obra. Mas aqui especificamente, vamos nos deter na imagem que está diante de vocês aí de Yves Klein, esta mulher completamente despida e deitada sobre um papel, porque na descrição ao lado explica, não é? Ela, nesse momento, vou dar um minutinho para que vocês pensem. Olha para a imagem, lembra das nossas aulas passadas, que vem a ser suporte, ferramenta e meios, e me responde a pergunta, que dá início ao parágrafo. Nas artes visuais, e não é uma pergunta, aqui é uma afirmativa, mas eu faço dela uma pergunta. Nas artes visuais, o corpo pode ser tanto suporte como ferramenta. E aqui eu incremento essa afirmativa dele com um questionamento. Aqui nesse exato momento, o corpo que está sendo usado, que está diante de vocês aqui nesse exato momento, ele é suporte ou ele é ferramenta? Um minutinho para que vocês pensem, é suporte ou é ferramenta?